Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e a Júlia éramos inseparáveis desde a infância. Crescemos juntas, compartilhávamos muitos segredos, conquistas e até os piores momentos, especialmente quando a mãe dela, a dona Zoraide, faleceu. Olha, a Júlia ficou sem rumo, sabe? Desnorteada e precisou muito da nossa força para não cair. E eu fiz de tudo para não deixar a minha amiga morrer de tanta tristeza. E com medo dela fazer uma bobagem, todas as noites eu trazia ela para dormir comigo na mesma cama. E até ficávamos de mãos dadas. E sabe, eu sempre pensei que seria exatamente assim para o resto da vida. Mas quando eu me casei com o Rodrigo, as coisas começaram a mudar. Olha, eu amava o Rodrigo. Ele era um bom marido, carinhoso, dedicado. Só tinha um problema. Ele não suportava a Júlia. Eu não sei bem o que aconteceu, mas desde o início eles não se deram bem. A primeira vez que eu os apresentei, eu percebi o desconforto no rosto dele. Algo que eu nunca tinha visto antes. O Rodrigo, que era sempre muito educado, mas com ela, algo parecia irritá-lo assim de uma maneira que eu não entendia. E se fosse só uma pequena implicância, eu até poderia relevar. Mas não, ele simplesmente não queria que eu saísse para tomar um café com ela. E toda vez que eu mencionava um encontro, uma mensagem ou qualquer coisa relacionada a Júlia, pronto, a cara dele fechava na hora. E às vezes eu acho que ele até ficava com ciúmes da nossa amizade, mesmo que ele não dissesse aquilo diretamente. Bom, e o pior foi que a Júlia percebeu. Eu tentei disfarçar, tentei fazer com que os dois convivessem, mas cada vez que estávamos todos juntos era espeto para cá, espeto para lá. E por isso ela perguntou se deveria se afastar para não causar problemas no meu casamento. E aquilo, olha, partiu meu coração. E com o tempo, a Júlia percebeu que a coisa entre ela e o Rodrigo não ia melhorar. Então, sutilmente resolveu dar uma afastada. Olha, nós não brigamos, mas a gente se viu menos. E ela arrumou um namorado, um cara até legal. E eu achei que com isso as coisas ficariam mais calmas. Só que não foi bem assim. A gente marcou um jantar os 4 juntos. No começo estava até agradável. A conversa fluía, mas bastou um comentário bobo, pronto, para começar a troca de alfinetadas entre eles. A Júlia nunca foi de ficar quieta, sabe? E o Rodrigo, então, nem se fala. E eu ali pelo meio tentava até mudar de assunto, disfarçar, mas parecia que quanto mais eu tentava, mais ele se espetava. E aí, a Júlia, que estava incomodada, se levantou com o namorado e foi embora, antes que o negócio desandasse de vez. Ela sabia que se passasse do ponto, a coisa ia feder, porque ela sempre foi assim, de não levar desaforo para casa. E depois disso, eu fiquei um bom tempo sem ver a minha amiga. E cada vez que eu pensava no encontro, o meu coração apertava, porque eu sabia que não ia dar certo. Mas quando eu engravidei da Nicole, a Júlia voltou a aparecer. Ela começou a me ligar todos os dias, querendo saber como eu estava, se precisava de alguma coisa.
E no dia em que a minha filha nasceu, adivinha quem estava do meu lado segurando a minha mão? A Júlia. Olha, o Rodrigo tinha viajado ao trabalho, mas eu não fiquei sozinha. Ele estava ali firme, cuidando de mim como sempre fazíamos. Bom, e depois de algum tempo, eu engravidei de novo e tivemos um menino. E a casa se encheu de alegria outra vez. Ele era um garoto saudável, cheio de vida, sempre correndo pela casa e rindo. Mas, com 4 anos, ele começou a se queixar de uma dor no peito. No começo, achamos que era algo passageiro, levamos ao médico e a primeira avaliação não mostrou nada grave, mas a dor continuava. E de repente, ele começou a piorar. E os médicos descobriram que ele tinha um problema no coração, algo que não foi detectado antes. E fizemos de tudo. Levamos nos melhores hospitais, rezamos e imploramos por um milagre. Mas, apesar de todas as tentativas, ele não resistiu. O coraçãozinho dele não aguentou. E o meu, desde aquele dia, também nunca mais foi o mesmo. Olha, aquilo me destruiu, sabe? E eu entrei num buraco tão fundo que nem sabia como sair. Parecia que o mundo tinha perdido toda a cor e eu não tinha forças nem para levantar da cama. O Rodrigo até tentava me animar, dizia que a gente ainda tinha nossa menina, que eu precisava ser forte, mas eu não conseguia. E por mais que eu quisesse, a dor era maior que tudo. E foi no meu momento de luto que as coisas entre eu e o Rodrigo começaram a mudar. Ele começou a chegar tarde em casa, sempre com uma desculpa nova. No começo, eu até acreditava, sabe? Mas teve um dia que eu senti o perfume de outra mulher nele. E quando eu o confrontei, ele negou. Disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava até ficando louca. E ainda me xingou e me chamou de doida. Aí, meu bem, pronto. Aquilo que já era um luto terrível virou uma paranoia. E passamos a brigar diariamente. Ele dizia que eu precisava voltar ao meu estado normal porque o meu comportamento ia de mal a pior. E faltava pouco para ele me colocar num sanatório. Olha, o Rodrigo só não mudou o comportamento como passou a me tratar mal. E eu com vergonha de falar sobre o comportamento dele com outras pessoas, me calei e sofri calada. Não somente a dor de perder o meu filho, mas as prováveis traições do Rodrigo também. E a Júlia? A Júlia, como sempre, esteve ao meu lado o tempo todo. Ela me ligava, aparecia em casa, perguntava se eu precisava de alguma coisa, se ela podia me ajudar de algum jeito. Mas eu já estava tão mergulhada na minha dor que eu não queria ver ninguém e nem ouvir ninguém. E sabe, um dia ela veio de novo querendo saber se estava tudo bem, se eu precisava conversar. E foi quando eu não aguentei mais e pedi para ela, quase gritando, que eu não precisava da ajuda dela e nem de ninguém. E aí eu pedi com toda a frieza do mundo que, se fosse possível, ela me deixasse em paz. E ali, naquele momento, eu joguei na minha amiga toda a minha aflição, toda a dor e a angústia que eu estava guardando dentro do meu peito. Eu sei, não foi justo, mas na hora eu só queria que todo mundo desaparecesse.
E a Júlia, como sempre, entendeu o recado. Ela simplesmente olhou para mim com aquele olhar triste, mas não disse nada. Apenas se despediu e foi embora. Olha, quando eu me vi sozinha naquele vazio, eu percebi que precisava da minha amiga de volta. E fui atrás da Júlia tentando retomar o contato. Só que naquela época, ela estava envolvida com um tal cara misterioso do qual ela sempre falava, mas nunca dizia quem era. Era apenas a minha pessoa, sabe? E então a atenção que ela costumava me dar era menos. Mas ainda assim, ela fazia o possível. A Júlia até vinha em casa, pegava a Nicole para passear, fazia coisas que eu naquele momento não conseguia fazer com a minha própria filha. E teve até uma vez que ela levou a Nicole para passar uns dias com ela. Só que quando o Rodrigo ficou sabendo, ele ficou furioso. Disse que a nossa filha estava socada na casa da Júlia, como se aquilo fosse algo terrível. E ele mesmo foi buscar a Nicole. E mais uma vez, ele e a Júlia se estranharam. Olha, parecia que os dois não podiam estar no mesmo lugar sem discutir. E a Nicole chegou chorando, dizendo que não queria voltar para casa de jeito nenhum. E eu que estava no meio daquela confusão, tentando acalmar a minha filha, quando de repente eu olhei pro pescoço do Rodrigo e vi uma chupada. Olha, na hora, o meu coração gelou. Aquilo foi como uma facada. E eu soube ali que ele estava saindo com outra. E no meio daquela confusão, eu não aguentei mais e perguntei assim na lata: quem era a outra? E o Rodrigo, como sempre, tentou disfarçar, fingir que eu estava exagerando. Disse que aquilo no pescoço dele não era uma chupada, que eu estava vendo coisas. Mas eu já estava tão nervosa, tão cheio de raiva e de mágoa, que eu fui para cima dele sem pensar. Olha, eu queria uma resposta, queria saber a verdade. E ele, se defendendo, falou que aquilo era por causa de um nervoso que tinha passado, que era só estresse. Nervoso? Hã? Pra cima de mim? Pelo amor de Deus! Eu não era boba e aquilo era uma chupada sim. Coisa de quem estava bem à vontade com a outra pessoa. Olha, não podia ser outra coisa, sabe? E aí eu passei a prestar mais atenção nas coisas, nos horários, nos cheiros, nas desculpas e comecei a ligar os pontos. E cada vez mais a verdade foi ficando mais clara para mim. Olha, perder o meu filho foi a dor mais devastadora que eu já senti na vida. Era um vazio que parecia que nunca ia se preencher, sabe? Como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim para sempre. Mas sabe de uma coisa? Descobrir que o homem com quem eu dividi a minha vida, que deveria estar ao meu lado naquele momento, estava me traindo, foi outra dor. Só que aquela dor era diferente. Era uma traição da confiança, do amor, da parceria. E por isso, por mais que eu tentasse, eu estava desabando em todos os sentidos. E o Rodrigo não se importava. E em vez de me apoiar, ele só me cobrava. Pedia para eu sair daquela escuridão. Dizia que o Leozinho não iria mais voltar e que eu tinha que aprender a seguir em frente. Mas ele não falava com carinho, sabe? Ele gritava, me dava bronca. O Rodrigo andava sem paciência comigo. E pior, até com a Nicole. E quando ele estava em casa, parecia que só sabia reclamar. E o tempo que ele passava com a gente nos finais de semana era ou brigando ou sentado na frente da televisão, jogando videogame com os amigos. Olha,
A verdade é que a gente não era mais uma família. Eu estava tentando lidar com a minha dor, mas parecia que ele já tinha conseguido seguir em frente e não queria nem saber do que eu estava passando. E cada dia que passava eu me sentia mais sozinha, mesmo com ele ali. E eu decidi me abrir com a Júlia, contar tudo o que estava acontecendo. Falei das minhas desconfianças, de como o Rodrigo tinha mudado e que eu estava cada vez mais certa que ele estava me traindo. E a Júlia? A Júlia, como sempre, me ouviu com calma e disse que eu precisava me acalmar, tentar resolver as coisas com a cabeça mais fria. E ela até falou que talvez não fosse traição e que iria me ajudar a investigar aquela história. E me pediu paciência. Disse para eu não tomar nenhuma decisão precipitada, para eu não sofrer à toa depois. Só que, como a Júlia estava envolvida no romance dela, os dias passaram e ela não me ligou mais. E eu fiquei ali, remoendo tudo sozinha. Bom, até que um dia, depois de muito tempo mergulhada naquela tristeza, eu acordei diferente. Olha, eu estava me sentindo mais animada, com aquela disposição que há muito tempo eu não senti. O Rodrigo já tinha levado a Nicole para a escola, como sempre fazia, mas naquele dia eu resolvi fazer algo diferente. Olha, eu queria fazer uma surpresa, então não avisei nada ao Rodrigo. Tomei um banho, me arrumei e decidi que ia buscar a Nicole eu mesma. E quando eu cheguei na porta da escola e estacionei o carro, eu vi uma cena que me abriu os olhos. Lá estavam o Rodrigo e a Júlia conversando. Mas eles não estavam brigando, sabe, como sempre faziam na minha frente. Pelo contrário, eles pareciam dois amigos conversando tranquilamente. E aquilo, meu bem, me incomodou. Eu fiquei ali, olhando de longe. E então, eu vi quando a Nicole correu para os braços da Júlia, abraçou e a beijou. E depois, ela foi para o Rodrigo. E os dois riram um para o outro. E no final, a Júlia entrou no carro dela e o Rodrigo no dele. E antes de sair, ele até buzinou para ela como se fosse algo normal. E sabe de uma coisa? Foi aí que um clique aconteceu na minha cabeça. De repente, tudo começou a fazer sentido. A amante do meu marido era a minha amiga. Vejam só, a Júlia, que sempre falando desse namorado misterioso, provavelmente os dois tinham até combinado essa história toda de disfarçar, fingindo que se detestavam na minha frente, mas por trás, eles deviam pintar o set. E eu fiquei ali parada, com o coração em 1000 pedaços, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo. E eu cheguei a chorar de raiva. E depois daquela cena na escola, eu não consegui mais esconder a minha raiva. E toda vez que o Rodrigo chegava em casa, eu insistia na ideia de que ele estava me traindo, que ele tinha uma amante, sim. E quanto mais eu falava, mais ele ficava irritado. Mas eu não conseguia parar, sabe? Aquilo estava me consumindo. Até que um dia, durante uma das nossas brigas, ele explodiu de vez. Disse que não aguentava mais, que não dava mais para viver assim. E falou que queria se separar. E que o nosso casamento já tinha dado o que tinha que dar, e gritou que não aguentava mais. E naquele momento, eu senti como se o chão tivesse sumido
debaixo dos meus pés. Eu chorei, disse que a gente podia tentar resolver, mas ele estava decidido, sabe? E não teve volta. Ele pegou as coisas dele e, foi embora de casa. Simples assim, como se todos aqueles anos juntos não significassem mais nada. E eu fiquei ali, sozinha, com o coração despedaçado, sem entender o porquê a minha vida estava de ponta cabeça. Olha, uma semana depois que o Rodrigo foi embora, eu tomei coragem e decidi que era hora de falar tudo na cara da Júlia. Eu já não aguentava mais aquele peso no meu peito, sabe? Aquela desconfiança me corroendo. E então eu deixei a Nicole com a dona Edilane, a minha vizinha, dizendo que ia passar no pronto-socorro por causa de um resfriado forte. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era pegar a Júlia e o Rodrigo juntos. Acabar de vez com aquilo. E eu peguei o carro e fui direto para a casa dela com o coração a mil. E a cada rua que eu passava, a minha cabeça martelava mais forte. E quando eu cheguei lá, estacionei do outro lado da rua e fiquei ali, observando. Olha, eu não sei o que eu esperava ver. Talvez os dois de mãos dadas, rindo, sei lá. Mas tudo pareceu normal. E por conta da garagem da casa dela ser fechada, não dava para saber se realmente ele estava lá. E com o sangue fervendo, eu abri o portão e entrei. Cada passo que eu dava era a certeza de que aquele dia seria o fim de todos os meus tormentos. Eu estava pronta para acabar com aquela tortura. E foi então que eu bati na porta com força. E a Júlia demorou alguns segundos para abrir. E quando abriu, a cara dela foi de puro choque. Ela estava de blusão, o cabelo todo desarrumado. Parecia que tinha acabado de pular da cama. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela começou a se desculpar por não estar me dando a atenção que eu precisava. Me pediu para eu voltar para casa, disse que depois iria lá conversar comigo e que naquele momento não dava porque ela estava ocupada com outra coisa. Olha, o jeito dela falar comigo me deu raiva e eu falei que não ia embora de jeito nenhum. E olhei bem nos olhos dela e afirmei que eu já sabia de tudo. E sem procurar palavras, eu disse que ela e o Rodrigo estavam de caso e nenhum dos dois iriam mais me fazer de idiota. E a Júlia? A Júlia, espantada, disse que eu estava era maluca, mas eu, na minha ira, empurrei a porta e entrei como se a casa fosse minha e saí gritando, sabe, pelo nome do Rodrigo. E a Júlia atrás de mim, me pedindo, por favor, para eu parar com aquilo e que a gente podia conversar, era só eu me acalmar. Mas eu estava cega de raiva e subi as escadas e fui direto para o quarto dela e abri a porta com toda a raiva que eu sentia. E foi aí que eu vi a pessoa da Júlia, a pessoa que ela tanto queria esconder de mim. Eu vi uma mulher terminando de se vestir e eu fiquei ali paralisada por um segundo. E então eu me virei para Júlia e ela, sem graça por eu ter descoberto o romance dela daquele jeito, me disse com a voz mais calma do mundo que não tinha e nunca teve caso com o Rodrigo e que a namorada dela era a Amanda, e falou que não me contou antes porque sabia do meu preconceito e de como ele era enorme e por isso preferiu manter segredo. Enfim, e naquele momento tudo ao meu redor parecia ter parado.
Eu estava ali de pé com a vergonha me consumindo. Nossa, como eu tinha sido capaz de acusar a Júlia de algo que nem existia. E eu tentei falar, pedir desculpas, mas as palavras não saíam. E foi aí que a Júlia me conduziu até a sala com a paciência e o carinho que ela sempre teve comigo. Me fez me sentar no sofá, segurou a minha mão como fazia nos momentos mais difíceis. E então, com aquela calma que era só dela, perguntou de onde eu tinha tirado aquela ideia. E eu respirei fundo e tentei achar as palavras certas no meio da confusão da minha cabeça. E expliquei que tinha visto ela e o Rodrigo na porta da escola conversando e que os dois não estavam brigando como costumavam fazer na minha frente. Pelo contrário, eles sorriam um para o outro e aquilo me pareceu tão estranho. E contei tudo, desde o momento em que os vi até o ponto em que juntei as peças erradas. E a Júlia me explicou o que aconteceu naquele dia. O Rodrigo ligou para ela porque estava em uma reunião e não conseguiria ir buscar a Nicole na escola. Ele sabia que ela, assim como eu, trabalhava em home office e pediu para que ela buscasse a nossa filha. E ela fez aquele favor. E enquanto ela esperava pela Nicole, o Rodrigo apareceu de repente, dizendo que a reunião havia sido remarcada para outro dia. Sabe, a Júlia foi muito clara ao dizer que nunca passou pela cabeça dela ter qualquer envolvimento com ele por vários motivos. Um, porque ele era casado. Outro, porque ele era o marido da melhor amiga. E juntando tudo isso, os dois ainda mal se cruzavam. Como ele poderia ter alguma coisa com ela? Ela também me contou que o Rodrigo descobriu sobre a Amanda no dia em que foi buscar a Nicole na casa dela. E foi nesse momento que a situação entre eles piorou. O Rodrigo, descontrolado, xingou a Júlia de todas as formas. Disse que não queria mais a Nicole na companhia dela. E quando ele ligou pedindo para ela pegar a Nicole, ela até estranhou, mas a aceitou por consideração a mim e a nossa filha. E eu me desculpei não só com a Júlia, mas também com a Amanda, que também era um amorzinho de pessoa. Enfim, a Júlia foi um verdadeiro anjo naquele momento. Ela esteve ao meu lado, ficou mais próxima de mim e da Nicole. E aos poucos eu fui conseguindo me reerguer. E enquanto isso, o Rodrigo mal aparecia em casa para ver a filha. Até que um dia eu encontrei a irmã dele e a mãe no supermercado. E a minha sogra fingiu que nem me viu, ficou do outro lado fazendo as suas compras, como se nada tivesse acontecido. Olha, ela nem perguntou pela Nicole. Foi só a Viviane, a minha cunhada, que se aproximou. E perguntou como eu estava e, sem rodeios, me contou que o Rodrigo estava com outra mulher. E o pior, essa mulher estava grávida dele de 7 meses. E para acabar de vez com toda aquela história horrível que eu estava vivendo, ela disse que os dois tinham ido morar no fundo da casa da mãe, porque ele estava desempregado. Olha, e foi ali que eu entendi que eu precisava me levantar de verdade, me reerguer para cuidar de mim e da minha filha, porque se eu não lutasse por nós, ninguém o faria. E a família do Rodrigo simplesmente nos abandonou. A Viviane foi a única que ainda falava comigo, enquanto as outras se afastaram e ficaram até contra mim. E a minha sogra, que dizia me amar, me traiu pelas costas do mesmo jeito que o Rodrigo fez.
Bom, os meus pais estavam morando em uma outra cidade e depois que o papai se aposentou, ele resolveu voltar para Bragança e a gente se via só de vez em quando. A Júlia era a única que estava ao meu lado e por isso eu aproveitei essa força e comecei a me levantar. E realmente eu cheguei à conclusão de que era hora de sair de todos os lutos da minha vida. O meu filho já estava nos braços de Deus, desfrutando daquela companhia divina. E eu aqui na terra precisava era cuidar de nós, porque a nossa missão ainda não havia terminado. E foi isso exatamente que eu fiz. Voltei a ser a mãe que eu sempre fui. Pedi à empresa para voltar a trabalhar no escritório, porque eu precisava respirar novos ares. E aos poucos a minha vida foi voltando ao normal. Recuperei o ânimo para fazer as coisas, paguei a minha vizinha para levar e buscar a Nicole na escola e ficar com ela até eu chegar. E assim eu fui colocando tudo nos eixos novamente. O Rodrigo apareceu em casa e discutimos. Mas no fim, eu percebi que aquela briga não nos levaria a lugar nenhum. E disse a ele que a vida e as escolhas dele não poderiam interferir na relação com a Nicole, porque eu era a ex-mulher dele, mas ela nunca seria a ex-filha. E ele entendeu e passou a dedicar mais tempo a ela. Olha, eu poderia ter feito a minha filha ficar com raiva dele, odiá-lo como eu o odiei por tudo o que aconteceu. Mas os filhos não devem ser envolvidos nos conflitos dos pais. E então eu deixei a minha filha livre para amar o pai do jeito dela. O pai sempre será o pai se ela enxergar alguma coisa que seja por ela mesma. Bom, e eu resolvi deixar o tempo me curar de todas as feridas. E não me envolvi com ninguém por muito tempo. E quando a minha filha ficou maiorzinha, apareceu um homem na minha vida. Mas no começo, eu tive muito medo de me envolver com ele, sabe? E aos poucos, o Luiz Carlos foi me mostrando que nem todos os homens eram falsos e mentirosos. E eu acabei me permitindo me apaixonar de novo. Ele era separado e tinha 2 filhos, o Antônio Marcos, o Toninho, e o José Roberto, o Bebeto. E esses meninos eram tão carinhosos, amorosos e muito carentes. E eu percebi isso no primeiro dia que os conheci. No entanto, quando eu me casei com o Lu, eles acabaram vindo morar com a gente. Foi algo tão espontâneo e inesperado que eu até me assustei quando os vi na porta da minha casa com as malas prontas dizendo que eu era muito legal e que eles queriam morar comigo. E no começo eu achei aquilo até muito estranho, mas depois me acostumei. Olha, o Toninho e o Bebeto não se davam bem com o padrasto e a mãe deles, vendo que eles se sentiam mais felizes com a gente, não se opôs. E assim a nossa família cresceu. E aos poucos eu fui aprendendo a amar aqueles meninos como se fossem meus. E hoje eles são meus meninos de ouro que me enchem de orgulho. O Toninho foi contratado por um time de futebol. Ele tem o sonho de jogar na seleção. Já o Bebeto quer ser veterinário e está correndo atrás. A minha filha Nicole faz administração. Bom, o meu ex-marido teve um AVC e ficou com sequelas. E a mulher dele foi embora e deixou ele aos cuidados da família. A Júlia teve um câncer na mama, mas se recuperou e hoje vive bem ao lado da Amanda. E as duas estão cada vez mais unidas.
Eu e o Luiz Carlos nos encaixamos perfeitamente bem. Olha, o nosso casamento tem os seus momentos, mas o que a gente sente um pelo outro é maior do que qualquer outra coisa. E uma coisa que eu sempre deixo claro para algumas mulheres é que se você foi traída e escolheu seguir em frente, saiba que essa é uma decisão de muita coragem. A dor da traição é grande, mas ela não define quem você é. O que realmente importa é a força que você tem para levantar, continuar e cuidar da sua vida. E sabe de uma coisa? Acredite, você consegue superar e refazer o seu caminho, encontrando a felicidade de novo. Olha, nunca deixe que a traição faça você se sentir menos. Cuide-se e siga adiante, sabendo que você merece sempre o melhor.